Muito bem. Iniciamos hoje então nossa primeira aula 1 de 3 sobre Apocalipse. Que livro, gente! Que livro é esse? Todo mundo acha que é que o pessoal lia, antes quando eu era criança, esses dias atrás aí, eu lia Apocalipse, isso é uma piada, tá bom? Isso não é piada não, aliás, pensando bem. Eu li Apocalipse, eu tinha medo. Eu vi aqueles bichos saindo da terra, aquele dragão que comia a mulher, e a mulher que tinha um filho, o dragão corria atrás da mulher. Eu falava, meu Deus do céu, quando que vai acontecer isso? Eu não quero estar. Eu quero estar arrebatado, eu não quero estar aqui não. Esse livro é perigoso, eu tô com medo dessa história toda. Quem já olhou um pouquinho Apocalipse, não sentiu um pouco de medo? Fala assim, nossa cara, e o anticristo, ele vai matar as testemunhas, e eu não quero ser testemunha, e vai ter 144 mil, quem são esses caras? Será que eu estou dentro desse número? Será que não? Ai caramba, e agora, o que eu faço? É umas coisas assim assustadoras, não é verdade? E a gente vai começar a ler as coisas e fala que o número da besta é o chip que você tem. Se você tiver cartão de crédito, ou se você tiver a marca, ou se você tiver o celular, você não vai para o céu, porque o seu número não está marcado. Você fala, ai caramba, onde que está marcado esse número? Quem é a besta? A besta sou eu ou eu sou o meio besta? O que é? O que está acontecendo comigo? O que será que está acontecendo? E você fica preocupado, você fica nessa loucura, e você fica assim, você fala, ai Jesus amado, volta lá. Aí você fala, não, Jesus, não volta lá, porque vai acontecer Apocalipse. Aí você fica nessa doideira e você entra numa paranoia. E eu vou falar para vocês, eu não vim trazer soluções para os seus corações, não. Eu vim aqui somente conversar e refletir com vocês sobre o Apocalipse. Porque afinal, existem muitas coisas que a gente não sabe direito mesmo. Tem coisas que serão somente reveladas no dia. Porém, a Bíblia, nosso livro de fé, ela mostra talvez alguns sinais, alguns aspectos que apontam, que justificam. Tudo bem? Vamos primeiro falar então sobre o que é escatologia, né? Escatologia, palavra feia, né? Escatologia. Conforme for, às vezes você falar errado, se você falar escatom, Murilo vai saber que é pior ainda, né? Escatom é mais feio, hein? Escatom é fezes, né? Uma coisa mais... Agora escatologia, né? Assim, Escatom é fezes, né? Escató é último. Então, o estudo dos últimos dias. É mais ou menos isso. Logia, né? Estudo. Já sabe, já disse, já. Escatom. Apocalipse, ele não fala sobre monstros. Apocalipse, ele fala sobre um Deus que vence. Fala sobre um Deus que permanece vencedor. O livro de Apocalipse, ele se resume na história de Cristo voltando para buscar a sua igreja. Onde muitos tentarão se opor, onde o anticristo vai se opor, onde o mundo vai se opor, onde os pecados, as blasfêmias vão crescer, mas Deus ele continua reinando. Quando você for ler Apocalipse, já vai com esse pensamento. Abra sua Bíblia, Apocalipse 1. Ele já começa falando dessa forma, né? Bom dia. Apocalipse 1:7. Olha só que coisa linda. Todo mundo achou? Olha aqui. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então, o Apocalipse, ele se resume na história de um Deus glorioso, de um rei que volta. Um rei que volta para vencer, não volta para lutar. Ele não vem batalhar. A batalha já está ganha. Ele já venceu. Então, ele somente desce só para confirmar o que ele anunciou quando houve a cruz. A história de Cristo descendo para buscar o seu povo, a história de Cristo descendo para reinar, a história de Cristo descendo para realizar o juízo daqueles que foram fiéis e daqueles que não foram fiéis. Tudo bem? O tema que a gente vai estudar, escatologia, eu vou dividi-lo, por isso que não vai ser possível dar em todas essas aulas, mas eu vou falar sobre o tempo,
da vinda de Cristo, tá? O tempo da vinda. A segunda vinda. A grande tribulação. Milênio. Juízo final. Só para uma curiosidade, levanta a mão quem já estudou sobre esses assuntos. Sobre Apocalipse. Já? Diogão? Já? Também. Não? Mais ou menos, né? Já estudou, Murilo? Alguma coisa que o pessoal chegar lá na internet e falar assim, deixa eu dar uma pesquisada, eu quero saber como é que vai ser o fim do tempo. Aí você vai lá, pesquisa, alguma coisinha? Ninguém mais, né? Então, legal. Então, tudo bem. Então, eu vou começar do começo, então. O livro de Apocalipse, ele tem algumas formas de leitura. Claro, entra, fica à vontade. Ó, tem uma cadeira aqui, essa daqui também está liberada. O livro de Apocalipse, ele tem... Antes de eu começar a falar sobre o livro de Apocalipse, eu vou falar para vocês sobre algumas interpretações do livro de Apocalipse. É isso que causa um pouco de polêmica. Como o livro ele é profético, ele fala sobre fins dos tempos, a gente não sabe direito como isso vai ser revelado. Então a gente tem algumas dúvidas e existem alguns teólogos que interpretaram esse livro de Apocalipse. E uma das formas que ele interpretou o livro, algum desses pensadores, são essas linhas. Preterista, não é do PT não, tá? Preterista. Foi bem sem graça essa piada, eu sei. Quando você for contar piada, você fala que a gente ri. A gente já se prepara. Tá, certo. Historicista. Futurista. E idealista. Opa, idealista. Ok? Muito bem. Isso daqui são linhas de interpretação do Apocalipse, tá, gente? Pronto. Certo. Existem essas 4 linhas principais que vão definir a nossa maneira de ler o livro do Apocalipse. Sim, uma chave. A primeira linha que eu vou falar para vocês, que alguns defendem, tá? É a linha preterista. Preterista vem daquele verbo, do pretérito, do que é passado, do que já ocorreu. Então, algumas pessoas, quando leem Apocalipse, eles leem aquilo observando como se tudo já tivesse ocorrido. Certo? As igrejas do Apocalipse, essas igrejas se manifestaram no primeiro século. As ações da besta, as ações de homens que tentaram dominar. Então isso daí foi tudo no passado. O diabo se manifestou no passado. Então todas essas questões que o Apocalipse relata foi no passado. Então a gente lê dessa forma. É uma chave de leitura. Certo? A segunda chave de leitura é historicista. Ela está relacionada aos eventos históricos. João, quando estava escrevendo em Patmos a história de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele estava profetizando sobre visões históricas, que pessoas se anunciariam como grandes entidades anticristãs, como pessoas que vão se opor ao cristianismo, como pessoas que serão anticristos. Daí a ideia que o Murilo comentou na aula passada sobre como é que ele falou? O pontifício, né? Ser o anticristo, o Papa ser o anticristo. Por quê? Porque historicamente a gente observa que eventos relatam que aquele vai ser o anticristo, aquele será aquele que vai destruir a igreja, aquele vai ser aquele que vai criar a moeda universal. Aí você começa a ficar observando isso na história, e aí existe uma corrente teológica que pensou dessa forma. Fala assim, o livro de Apocalipse, ele relata sobre visões que vão acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer também. Então é historicista essa visão. Talvez você já tenha visto alguns filmes até sobre isso e tudo mais. A visão futurista é que a visão que ainda não aconteceu nada. Ainda não se manifestou as igrejas do Apocalipse, ainda não apareceu a vinda do anticristo, ainda não apareceu a serpente, ainda não apareceu o diabo, ainda não apareceu nada, as tribulações. Então ainda estamos vivendo no período da graça de Deus ainda, né?
O Apocalipse, a revelação ainda não se manifestou. Então, as igrejas do Apocalipse, que fala sobre Éfeso, Esmirna, Laodiceia, não aconteceu ainda, vai acontecer. É uma visão também que você pode encontrar, algumas literaturas apontam para isso, alguns filmes que vocês assistiram apontam para isso. E a última linha, que é uma linha um pouco mais diferenciada das 4 finais, é a linha idealista, que ela enxerga todos os aspectos do Apocalipse, não como eventos que acontecerão, como eventos que aconteceram, mas como eventos simbólicos. Então, as igrejas, elas simbolizam um movimento de igrejas. A serpente simboliza uma manifestação anticristã. A mulher representa a remanescência, as ações subversivas, os revolucionários de Cristo que permaneceram fiéis. Então, esse conceito idealista, eles apresentam aspectos somente simbólicos. Então, o livro de Apocalipse ele não tem uma relevância histórica, como os historicistas defendem, eles não têm uma relevância do passado, como os preteristas defendem, e muito menos futurista, como os próprios futuristas defendem. A visão idealista, ela enxerga todo o livro de Apocalipse como uma luta contra o bem e o mal. Uma luta contra o paganismo e os cristãos. Uma luta contra o diabo e Deus. E isso se aplica à nossa vida. Então você lê a história e aplica para a sua vida. É uma maneira, uma lógica de leitura, uma chave de leitura. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta enquanto isso? Tranquilo? De boa, né? Então essas daqui são as formas de leitura do Apocalipse. Eu não vou falar a minha ainda, pretendo depois no final anunciar qual a minha, porque eu não vou defendê-la também, né? Vou tentar apresentar as minhas de uma maneira totalmente imparcial. Depois eu apresento os livros que eu me baseei, tá? Para vocês, caso tenham interesse de comprar ou ler na internet. Tem alguns PDF também que eu posso fornecer para vocês lerem mais a respeito. É importante vocês saberem disso, tá bom? Mas no final eu vou falar a minha linha, que eu defendo, e qual é o caminho teológico que eu defendo. Dito isso, a gente então parte para a maneira como a gente vai acontecer toda a estrutura então aqui do Apocalipse, né? Importante citar que as manifestações do Apocalipse, ela não acontecem somente no livro de Apocalipse. Tem muita coisa rolando na Bíblia inteira, bro. Você vai ler Daniel, você vai ver muitas profecias a respeito do fim dos tempos. Você vai ver Mateus, você vai ver o próprio Jesus falando sobre o fim dos tempos. Você vai para as cartas de Paulo, você vai ver Paulo falando sobre o fim dos tempos. Então olha o vento, tá chegando, hein? Ó o vento do Espírito. Olha aí, ó. É o tempo de se arrepender. Se arrepende, que ó, vai ficar. Então, gente, eu quero que vocês guardem sempre na memória uma palavra que o apóstolo João ele fala demais no seu evangelho, que é sinal. Sinal, sinais de revelação, aspectos que apontam a entidade, a vinda do Messias. Primeiro sinal, falsos cristos. A gente falou isso na aula passada, quem estava aqui. Falsos cristos, em Mateus 24:5, a gente lê: porque muitos virão em meu nome, olha aí, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Perceba que um dos primeiros sinais é um distúrbio psicológico, de falta de reconhecimento, distúrbios psiquiátricos. As pessoas vão se assumir como Messias. Mas quem é você para assumir que é Messias? Eu sou o Messias, eu sou Napoleão, eu sou o Hitler, eu sou o Cristo, eu sou o que vai trazer. Distúrbios psiquiátricos, psicológicos emanarão na cabeça das pessoas. Segundo aspecto, guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Palavra doida, né, de Jesus, né? De ver guerra, pessoas se matando, tirando vidas. E Cristo fala, não se assustem com isso. Mas Jesus, o que eu posso me assustar? Virá coisa pior, filho. E a gente percebe isso em praticamente, na Primeira Guerra Mundial, 8 milhões de pessoas morreram, 15 milhões foram mutiladas, perderam pernas, braço. O Nando gosta de história de guerra, de tiro, esses bagulho. A gente jogava aquelas bombas, pum, sabia bem que perdeu perna. Nossa, é lindo.
Eles gostam dessas coisas. Quem jogou Battlefield 1 sabe como é que é o retrato da Primeira Guerra Mundial. É muito legal. Então a gente percebe que essas coisas elas aconteceram e são princípios de guerra. E Cristo fala, ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. A Segunda Guerra Mundial acendeu, surgiu um campo de concentração. Auschwitz matou milhares de judeus. E olha que a gente não tem na história retratada ainda quantos a Rússia matou. Quantos Lenin matou. Quantos Stalin conseguiu ainda torturar nessa história toda. Mas somente nessa história a gente percebe que 55 milhões de pessoas morreram. Eu acho incrível quando eu fui no Museu Judaico, aqui em São Paulo. Vão um dia, interessantíssimo ir lá vocês verem. Existe uma placa no começo dizendo assim... Não foram 6 milhões de judeus mortos, mas foi um judeu morto 6 milhões de vezes. O que ele quer dizer sobre a unidade do povo judeu? Ele está querendo dizer sobre uma união, que somente um judeu, uma referência nacional, única, exclusiva, morreu 6 milhões de vezes. Quiçá o cristão pensasse assim, né? Não é um cristão que está sendo morto, torturado, talvez na janela, mas tantas milhões de vezes que o cristão, como pessoa, está morrendo também. Né? Haverá fome, um outro sinal, terceiro sinal. Fome, Mateus 24:7. Haverá fomes. Você percebe que hoje no Brasil, os cereais, a quantidade de cereais que a gente produz é mais de 7 bilhões de cereais. Você acredita nisso? Sabia, Pedrão? Nem um mês. Pois é. A quantidade de farináceos que a gente produz no Brasil é de mais de 7 milhões, mais de 7 bilhões. E a gente consegue atender praticamente o mundo inteiro, cara. Mas gente que morre de fome. Você percebe como a ganância do homem ela é tamanha que o meu dinheiro é muito mais importante que a vida da tua criança. Percebe? Mas Cristo avisa ainda, isso é somente um sinal. Isso é somente um dos sinais. Calme-se, ainda não acabou. Milhares de pessoas estão morrendo diariamente no mundo. Pestes, e não é criancinha que fica correndo na rua, não é peste, é peste mesmo. Mateus 24:7 fala aí, pestes, então a gente percebe cólera. Eu tô com peste também. A gente percebe doenças endêmicas, pandemia que tem acontecido em outras regiões. A gente já viu já peste negra. E não é a gente não, hein, Murilo? A gente já viu tanta coisa acontecendo já. A gente viu rubéola. A gente já viu HIV. Calma, mano. Calma. Meu Deus. Tá se manifestando. É a zika também. A gente vê aí, ó, a tosse do jovem aqui também. Tuberculose do misericórdia, né, cara? Tá amarrado. Em nome de Jesus. Que isso? A gente vê hoje uma doença do século. Doença que a gente não escolhe, câncer. Câncer que tem se manifestado cada vez mais, e está crescendo, cara. A gente percebe cada vez mais. Eu sou da área, a Robertinha também é da área também. A gente está vendo o que está acontecendo hoje cada vez mais. Está crescendo a quantidade de mulheres com câncer de mama, homens com câncer de próstata, pessoas com cânceres de pele, cânceres raros, tem atingido gente da tua idade, galera. Eu tenho acompanhado um paciente de 20 anos estudando medicina com câncer, um câncer raríssimo, tá lá. Lucas, o nome dele. Olhem por ele. A gente tem hoje essa enfermidade que está assolando, pestes. A minha irmã com 16 anos. Misericórdia. É uma coisa que a gente não entende a lógica desse mundo. É uma coisa que... E mais coisas acontecem. Olha só, a gente vai vendo aqui que terremotos estão surgindo também. Você lembra daquela história do Haiti? Terremoto que destruiu, regrediu o Haiti em mais de anos. Eu nem lembro quantos anos foram, mas a estrutura depois daquele terremoto trouxe um retrocesso para aquele país. Eu sabe o que eu fico pensando? Não tem nada a ver, mas olha só o quanto o dilúvio não regrediu a humanidade. Já pensou nisso? Talvez a tecnologia antes de Noé, estava tamanha, tão à frente. E aí Deus falou assim, vou recomeçar. Já pensou nisso? Interessante, né? Mas enfim.
Então a gente vê aqui, ó, em 85, um terremoto que aconteceu no México matou 8 mil pessoas. Em 88, na Armênia, matou 25 mil pessoas. No Irã, um terremoto nos anos 90, tem gente que nem nasceu aqui, né? Nos anos 90, 35 mil pessoas. E na Índia, em 93, teve um terremoto que matou 30 mil pessoas. Tem muitos casos de terremoto, você pode me falar recentemente. Isso daqui é um dado que eu tenho já antigo, numa aula passada minha. Mas isso, só fazendo um parênteses, quando o homem não provoca também, né? Através das suas bobagens, né? com certeza. Chernobyl, por exemplo. Homem, Homem é idiota. Quando ele não inventa, né? pois é, o problema, né? Chernobyl não se comenta, cara. A multiplicação dos pecados também. A gente bate agora na questão que o Budu falou, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriará. Quando a gente percebe nessa passagem, eu já até preguei sobre isso já, esse ponto que ele fala que quando se multiplica a iniquidade de muitos, o amor, ele não está falando sobre o amor eros, que a gente tem sobre um desejo de um homem e uma mulher, de uma mulher para um homem. Ele não se fala sobre um amor filéu, de uma amizade, de uma broderagem aqui. A gente não fala sobre um amor storge, que é o familiar, que se relaciona com a família. Aqui, Jesus está falando sobre o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial. Quando cessa o amor sacrificial, o amor eros entre homem e mulher se torna um amor de posse. Eu abuso de você, porque eu desejo o meu prazer. O amor de Deus, quando se esvai de uma amizade, ela se torna por interesse, porque afinal o contato que eu tenho com o Alexandre é por networking. Ele pode me dar poder, ele pode me dar subsídios para crescer. E quando você sente a falta de amor ágape na família, e tem mais o amor storge, você tem um abuso familiar. O pai bate na criança porque se acha no direito, a criança mata os pais, veja o caso de Richthofen, por exemplo, porque se acha no direito de ter os títulos dos pais. Então, um amor sem amor ágape, meu irmão, você vai ver que a iniquidade aumenta também. É um sinal, tudo bem? É um sinal também que apresenta do Apocalipse, beleza? A decadência moral, pulei um. A proliferação do ocultismo. Então a gente vai começar a ver que a galera, ela precisa de uma base religiosa. Ela precisa de pontos para cultuar, ela precisa cultuar algo. João Calvino já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente precisa adorar alguma coisa. Se você não tem Deus, você adora água. Refrigerante. Uma coquinha. E olha, eu experimentei uma coca. Eu comprei agora essa. Eu comprei uma latinha. Coca Café. Café. Nossa, cara. Mas é uma delícia, cara. Eu gostei tanto. Eu comprei uma latinha. 220 ml. Copinho, né? Um copinho de descartável. Eu tomei. Cheguei em casa e falei assim: como que eu nunca provei isso na vida? Eu voltei pro mercado, comprei 20 latinhas, cara. Acabei com o estoque, deixei tudo na geladeira. Depois eu vou tirar foto. Vou mandar pra vocês. Tomamos café, mas na casa de Damos café Coke. Gente, então a gente começa a perceber que a proliferação do ocultismo aumenta. As pessoas começam a cultuar outras coisas. As pessoas começam a aumentar o número de numerologia, astrologia. Você já viu cristão que vê horóscopo? Digo mais pra você. Eu já vi cristão que coloca na música que ele lê o horóscopo, cara. Sim, cara. E eu vou dar um nome, Sara Renata. Vê lá a música Aquário pra vocês verem. Vai lá, depois você vê. Sara Renata. Meu, é uma coisa insana. Você fala, gente, onde a gente tá parando? Onde a gente tá parando? Pois é. Vai vendo. Não, cara. Não, deixa pra lá. Então aqui, 1 Timóteo 4:1, olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Vocês dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha que pesado, doutrinas de demônio, cara. Decadência moral, 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha, homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos. Quem que não entra no Facebook e não encontra um tipo desse?
soberbo, sabe de tudo, lê tudo, já você vê uma coisa. O celular, porque alguém tava com o celular. Eu também pensei que era celular. Quem que não entra no Facebook e não vê uma pessoa que sabe de tudo? Você tá conversando com a pessoa, o cara manja, o cara é um especialista em política pública, o cara sabe de tudo de política. Aí você vai falar sobre teologia, o cara é um doutor em teologia. Aí você vai falar sobre desemprego, o cara é um especialista na área de emprego, educação, o cara tá ensinando lá o Abraham Whitney, sei lá o nome do cara. Tá ensinando o cara. Trabalhando, não tá. Tá desempregado. Exatamente. O cara vai, qualquer coisa é um especialista de. O cara. Deixa eu mostrar minha Especialista de internet. Né? Exato, cara. Soberba, presunçosos, blasfemos. A blasfemia é tirar o respeito e reverência de Deus do qual é por direito. Tira desobediência a pais e mães. Quantas crianças, adolescentes, eu não falo nem adultos, é crianças, estão saindo dos seus lá porque mamãe não comprou, né, Gresco? Não comprou o cookie. Porque não comprou o que queria, o videogame, eu queria jogar Resident Evil do PlayStation 4, minha mãe não comprou, fui embora. Tá morando aonde? Com minha avó. Ah, mano, que isso, velho? Para com isso, mano. Que isso? Biscoito de manhã. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu queria namorar com o fulaninho, não queria, eu fui embora. Ah, meu. Ah, gente. Sinais, gente, sinais. Você viu o vídeo da menina que queria ir pra festa, mas não deixou, a menina pegou o cabelo da mãe, ficou puxando e a mãe fazendo. E ela chamando o marido pra falar assim, fala pra ela soltar meu cabelo que tá machucando, e ela chorando. Minha filha falou, eu só vou soltar quando você estiver pra festa, às 10. Você vê isso muito dentro da igreja, né? A palavra Chega assim, vai falar, não, você fala assim, traz a vassoura que ela já era uma bom, já Essa parceira que cai, já tomava hoje Não é uma desconstrução. Pessoal, você não pode falar, mas um de cada vez, por favor. Se você chegasse na sua época, se você falasse não pra sua mãe 2 vezes, o que aconteceu? Cara, eu vou falar uma coisa que eu ouvi num podcast essa semana. Eu achei interessantíssimo o ponto que ele falou. Quem tem a minha idade, ou quem era um pouquinho mais velho, como é que você acessava pornografia antes? Você tinha que ir na banca, Tentar comprar Playboy? comprar Playboy, ou aquela revista doida lá, ou você tinha que ir na locadora, na salinha vermelha. Eu não consegui entrar. Quem que entrava lá? Quem que entrava lá? Marcão, você entrava lá, Marcão? Se você quisesse entrar lá, cara. Não, mano, Agora, pessoal. Porque tinha a sessão de ação aqui e tinha uma porta especial. Você ficava como? Você era assim. E olha lá, aí você falava assim, tipo, eu tô na sessão de ação, viu? Não tô aqui não, né? Exatamente. Aí tem câmera olhando e você tá assim. Pois é. Agora perceba que hoje, com um clique, você já tem acesso à pornografia. E a gente parte então para outra parte nossa, que a gente está conversando aqui, ó. O último sinal, a ciência avança. A ciência ela tem muitos benefícios. Eu sou um defensor da ciência. Eu sou filiado da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu gosto disso. Eu defendo que o cristão ele tem que ter uma posição. Agora mesmo no Facebook eu postei uma coisa muito interessante. 60% de cristãos e judeus, 60% de cristãos, 75%, 60% de cristãos são responsáveis pelos prêmios de Nobel de Física, Química, da Paz, e uma infinidade. Depois você vê lá na postagem. Os judeus sempre tiveram essa... Pois é, é mais que ateu, cara. É mais que ateu. Então o ateu está no final. Então perceba o seguinte, isso é um ponto positivo. Agora um aspecto negativo, o sinal dos fins dos tempos afirma que a ciência vai avançar. A ciência avança e cada vez mais o pecado, que antes era oculto, que a gente não entrava na sessão vermelha por vergonha, tá mais fácil agora. Eu vou aqui no celular e vejo. Isso está em Naum 2,4. Naum, Rodrigo? Tem esse livro na Bíblia? Tem, jovem, tem. Naum 2,4. Os carros, olha só, se enfurecerão nas praças. Olha só, os carros se enfurecerão nas... 2,4. Os carros vão se enfurecer nas praças. Chocar-se-ão pelas ruas.
O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Olha, tá falando sobre Ferrari. Não, Velozes e Furiosos, tá ligado? Velozes e Furiosos, tá vendo aqui, ó? Tá falando sobre uma ação numa modernidade. Porque afinal, um carro, hoje uma biga, era uma modernidade para aquela época. E aquilo depois o profeta já estava anunciando. Sozinho, mano. O quê? O carro liga sozinho. O carro liga sozinho, bro. Estaciona O carro não sozinho. precisa nem mais de motorista, cara. Inteligência artificial já tá levando o teu Você coloca o carro. GPS ali, já tem carro. Você viu o novo voo? O cara tá tomando uma cerveja no banco de trás e ele tava assim, ó, indo viajar. E o carro dirigindo sozinho lá na estrada. Eu falei, o quê? Você vai perder seu emprego. Hã? Não, nossa, pelo amor de Deus. Então, lá nos Estados Unidos tinha uma BMW que lançou, acho que a M7. Ele parou entre dois caminhões. Mano, lá na China, as rodas viram e o carro sai sozinho e vai até uma coisa carro do baixo. Não, é lá na China, meu. Não, tá muito avançado, tá muito avançado. E nós Gente, estamos manual ainda. Olha só, então a gente tem, essas são alguns dos sinais que apontam para os fins dos tempos, tá? E a gente também tem confirmações bíblicas da sua vinda. Então Jesus, ele fala em Mateus 24, 27 que ele vai voltar. Os apóstolos apontam que falam, ó, Cristo vai voltar. 1 João 2, 28. Os profetas anunciam que Cristo vai voltar. Isaías 60. Os anjos falam que, olha, em Atos 1, 10, Jesus subiu, mas ele volta, viu, galera? Tá indo, mas vai estar voltando, viu? Então fique esperto. Então a gente percebe nas parábolas, tem tantas coisas, tá? Esse aqui vai ser praticamente a base da nossa conversa, tudo bem? Como é que funciona as teorias sobre o fim dos tempos, né? Eu acho que é isso que é o que causa mais questões na nossa cabeça, mais dúvidas, né? Eu até montei aqui um desenho para a gente montar. Os fins dos tempos, eles se dividem então sobre tribulação. Bem resumão, tá? Eu já mostrei aqui para vocês os pontos, né, da segunda vinda. E a segunda vinda de Cristo, que vai ser o quê? A vinda e o reino do milênio. 1000 anos de paz. 1000 anos onde Cristo ele vai reinar e o diabo vai estar acorrentado, preso por 1000 anos. Certo? Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? O que acontece? Há algumas teorias que também foram formadas com bases bíblicas. Todas têm respaldo bíblico, tá, gente? Todo mundo tem as suas bases para defender. Tudo bem? É que nem um liquidificador. Você pega um versículo, pega outro, pega aquilo, coloca no ventilador, bate, tá aí a teoria. Então a gente funciona mais ou menos dessa forma. É um milkshake, uma vitamina aí que você vai ter de qualquer teologia a gente faz isso, entende? Mas enfim, a gente tem então aqui o ponto que é o quê? Que resume nesses dois aspectos, tribulação e milênio. Quando Cristo volta? Antes da tribulação para nos buscar, no meio da tribulação ou depois da tribulação? O milênio, a gente já está vivendo o milênio? O milênio vai vir depois de tudo isso? Não tem milênio? Sabe, tipo, essas perguntas foram as bases da teologia desses teólogos para formar essa doutrina dos fins dos tempos. Então a primeira teoria, primeira comparação desse ensinamento milenar, que é o termo ensinamentos milenares que a gente fala, tá então sobre o que é o pré-milenismo pós-tribulação. Não, vou falar sobre pré-tribulação, vai. Primeiro então aqui vai ser a cruz, tá? Essa aqui, ó. Seu pré, pré-milenismo mesmo, né? Isso, é pré-milenismo. Só que, deixa eu ver uma coisa se eu estou falando besteira. Isso daqui é o pré-milenismo. Pós-tribulacionismo. Que, Rodrigo? O que você está falando aí? Fala em português. Calma, jovem, vou te explicar. Ó, pré-milenismo é o que significa
Cristo ele vai voltar antes do milênio, certo? Só que depois das tribulações. Em Apocalipse, a gente entende que haverá, simbólica ou literalmente, 7 anos de tribulação. Certo? Nesses 7 anos de tribulação, a vinda do anticristo vai ocorrer, as trombetas vão tocar, princípios e rumores de guerras, pestes, vai acontecer o caos aqui nesse momento, aqui nesses 7 anos de tribulação. O que existe uma linha que defende o quê? Que a igreja, depois daqui, ela vai passar por tudo isso daqui, ó. Toda a tribulação a igreja vai passar. E Cristo vai voltar, depois de 7 anos, simbólicos ou literais, tá? Vai voltar aqui, ó, para voltar para buscar a sua igreja. Quando ele voltar, vai acabar tudo. O diabo vai ser preso, a igreja vai reinar junto com ele, e por 1000 anos vai haver paz na terra. Você não vai subir para o céu, a gente está descendo, Cristo desce para a terra, e a gente vai reinar, e aqui, ó, a gente vai organizar a terra. Não vai ter morte. Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto. Sabe aquela fotinha que você vai na revistinha do Testemunho de Jeová? Vê lá o cara passando a mão no leão? É mais ou menos essa pegada, tá ligado? Então aqui, ó, a gente vai ter o quê? 1000 anos de paz. O diabo vai estar preso. Verdade, isso é bíblico, galera, é bíblico. Falam que a profecia fala que a criança colocará a mão dentro da toca da cobra e a cobra não picará. Isso é bíblico. A ira... Percebam que hoje a humanidade ela vive com um confronto direto com o meio ambiente. Percebam o seguinte, que depois do pecado houve 4 quedas. A queda individual, a queda social, a queda ambiental e a mais importante, a queda com o divino, com Deus. Então, primeiramente, quando o pecado de Adão e Eva caiu, perdeu-se um vínculo que eu tinha com Deus. A gente não teve mais vínculo com Deus, a gente perdeu esse vínculo. Depois, a vegetação, os bichos começaram a ser contra a gente. Por isso que tem bicho que te pica. Por isso que o leão come você. É que tá fome. Mas é o pecado estrutural. Ele invade essa realidade. O pecado, ele me impede de ter uma relação boa com o próximo. Eu começo a sentir diferenças e o pecado também está nisso. E finalmente eu tenho pecados psicológicos dentro de mim, isso me destrói. A gente percebe que existem esses 4 aspectos. Quando Cristo chega no milênio e reina, isso aqui acaba, ó. Morreu, destrói. Então aí os bichos vão viver bem com você, você vai ter uma ligação com Deus, a sociedade vai viver em harmonia, em comunidade, como igreja mesmo como essência, e o indivíduo também não vai ter mais problemas particulares. Que bênção, que legal. Sonho de vida, né? E a gente tem que pedir mesmo, a gente tem que orar. Maranata, a hora vem logo, Senhor Jesus. A igreja tem que clamar, isso está em Apocalipse. A igreja e o Espírito gritam, anunciam, vem, porque a gente quer que acabe logo. É engraçado que tem algumas ideologias, a própria marxista, ela quer instituir isso, só que sem Deus, né? Ela quer tirar Deus da equação. Perceba como é falho o conceito da ideologia marxista. Mas o ponto é que isso daqui a gente só vai conseguir com Deus. E isso daqui tudo vai acontecer aqui, ó, no milênio. O diabo vai estar preso no inferno. Aí acabou aqui o juízo final. Aí deu aqui o prazo, 1000 anos. Aí o diabo vai ser solto de novo. O diabo vai voltar causando, velho. Tiro, porrada e bomba. Aí Deus vai falar assim, ô, baixa a bola aí. Juízo final. Agora a gente vai fazer aquela retrospectiva, tá ligado? Tu não gosta, tem medo do YouTube? Ó, Diogão, lembra, cara, aquele vídeo? Vamos passar um vídeo da vida do Diogo? Aí o Diogo vai estar sentado na primeira cadeira, tá ligado? Porque ele não quer nem olhar pra trás. Tá lá sentadinho, ó, Diogão, eu vi, ó, cara, tá aqui, ó. Mas o Diogo é salvo. Aí sabe o que Cristo faz? Ele pega e arrasta pro lixo, exclui. Teus pecados não me lembro mais. Olha, até arrepia. Agora aqueles que não temem a Deus, ele vai fazer o seguinte, ó, fulaninho de tal, pecador miserável, você, ó, vai passar o vídeo no YouTube teu,
Aí o cara, agora ele vai apertar excluir. Não, porque você não se arrependeu, você não reconheceu que eu sou Deus. Perceba que Deus ele não condena ninguém. Deus ele somente silencia. Porque nós mesmos nos condenamos. Lembre-se dos dois presos na cruz. Um grita, Senhor, lembra-se de mim. E ele fala, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Ele falou para o outro, hoje mesmo tu estarás no inferno, miserável. Não, ele só silenciou. Nosso pecado nos condena, meu irmão. Não é Deus que te leva para o inferno, não. É você mesmo que vai para o inferno sozinho, sem Deus. Essa é a verdade. Uma defesa ao calvinismo, hein? Essa foi uma defesa boa, hein? Rodrigo, deixa eu só fazer um parênteses. Gostei. Só fazer um parênteses sobre isso. Eu vi o Nicodemos falando essa semana que o inferno não é a ausência de Deus, Exato. mas é ele na sua forma justa. É a justiça de Deus na sua presença. Exatamente. Porque o pessoal fala assim, nossa, todo mundo fala, né? Deus é onipresente. E o inferno? Deus está lá? Não. Deus está lá. Deus está, cara. Porque a manifestação da justiça de Deus também é o inferno. As pessoas que não creem em Deus também têm um lugar. Deus ele ama tanto a gente, ele fala assim, você que não crê em mim, tem um lugar para você também, bro. Tem um lugar para você também. E outra coisa, a mesma eternidade que os meus filhinhos têm, você também vai ter essa eternidade. Estão sacando? Deus ele é tão justo no aspecto que ele prepara lugar para todo mundo, velho. Mesmo você não crendo, ele também tem lugar. Não é que você está, nossa, Deus é ruim, está me lançando para o inferno. Não, cara, é você que não reconheceu Cristo como Salvador. É você que está indo para distante de Deus. Então, a gente tem que informar melhor, evangelizar melhor a nossa cidade e apresentar esse discurso, porque às vezes as pessoas acham que Deus é uma divindade, sabe, poderosa, ruim, um Deus mimado. Eu acho que essa que é a teoria dos gnósticos, né? Que fala que é um Deus, existe um Deus bom, um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. Não é isso. Não é isso. Tudo bem? Então aqui vai rolar então um videozinho do YouTube, juízo final. Aqueles que realmente confessaram vão viver eternamente com Deus. E aqueles que também não confessaram cairão, então aqui serão lançados. É aqui que vai rolar o lago de fogo, beleza? Aqui que vai ser lançado o lago de fogo. Tudo bem? Beleza? Esse daqui ó, é a teoria pré-milenismo ou pré-milenismo pós-tribulacionista, certo? Deus volta depois das tribulações. Qual que é a segunda? Como é que eu vou escrever agora nesse tal escritor, né? Eu vou desenhar aqui, tá, gente? Aí eu vou explicando por isso. Então aqui a cruz de novo. É isso mesmo. Se não é errado, né, para vocês vão me xingar depois. É isso mesmo. Ó, segunda vinda. Aqui a tribulação. Esse aí eu deixados para trás, né? Isso, esse mesmo. Esse é o deixados para trás. É a teologia do... Esqueci o nome do autor. Tim LaHaye. Esse mesmo, Tim LaHaye. Tim LaHaye. Tim Maia. E aqui o juízo final, tá? Eu vou começar a abreviar, senão não vai ter espaço. Aqui, ó, gente, aqui é o mesotribulacionismo, né? Não, pré-milenismo, perdão. Meso ou mid tribulacionismo. Ó, gente, então, aqui voltando, tá? É uma segunda teoria. Tudo bem? Que as pessoas elas falam o seguinte. Ele fala assim sobre o quê? Cristo vai voltar. Certo? Antes do milênio. Beleza? Antes do milênio, Cristo volta. Só que ele vai voltar no 3 anos e meio. De 7 anos aqui, ó, que tem. Aqui é 7 anos. Ele vai voltar no meio. 3 anos e meio. Mas por que 3 anos e meio? Porque 3 anos e meio é quando começa o reinado do anticristo.
Entenderam? 3 anos e meio começa... É o Nicolai, né, do filme, né? É o do Tim LaHaye, é o Nicolai. Ele cria o nome lá pro anticristo e fala que é o Nicolai. O Nicolai, ele vai reinar aqui, ó. Não tá na Bíblia isso não, hein? No anticristo, vai corrigir vocês. Então aqui, ó, no começo, aqui, quando dá 3 anos e meio, essa parte aqui, ó, Cristo volta, arrebata a sua igreja. Quando ele volta, ele está no céu, tá? Ele não desce na terra. Ele se aparece, abre o céuzinho, abre o céu. Bora, galera, partiu. A igreja sobe. E aí fica realmente só o quê? A humanidade que não teme a Deus na terra, vivendo a tribulação 3 anos e meio com o anticristo. Aí é o filme Deixados para Trás. Vocês que já viram, né? Você falou uma coisa aí? Não, mas aí tem o pessoal que fica, né? Tem o pessoal que fica para testemunhar. São aqueles arrependidos que reconhecem que Deus voltou. Sabe aquele crente que nunca estava sempre na igreja, mas nunca teme, nunca se arrependeu? Aí o irmãozinho, o Murilo subiu. Aí eu falo, caramba, o que aconteceu, cara? Aí ele vai na aula, ele lembra da aula do Rodrigo, fala, cara, o Rodrigão falou sobre isso, mano. Ai, meu Deus, ele subiu. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo subiu também, graças a Deus. Cadê o Ale? Subiu, a sala inteira subiu. Eu fiquei, caramba. Aí ele luta com as suas próprias forças para ser fiel. As tribulações que ele vai viver nesses 3 anos e meio com a vinda do anticristo, até a segunda vinda. Aí vai ter tipo uma terceira vinda. Sacou? É que na verdade ali não seria segunda vez, seria arrebatamento. É, um arrebatamento, né? A tese deles mesmo é essa, né? A tese deles é essa. Eles falam sobre um arrebatamento aqui e a segunda vinda aqui. E lá no primeiro não tem arrebatamento. Não, é direto. Então embaixo seria arrebatamento. Na verdade tem um arrebatamento, mas ele sobe e desce. É isso mesmo. Sacou? É isso mesmo. Uma parte e volta pra outra. É isso mesmo. É isso mesmo. É tipo carreta. É tipo carreta, tá ligado? Ó, não come todo mundo, sobe. Aí a gente não vai subir, não. Fica aí mesmo que já tudo descendo. Então, é isso mesmo. É assim. É bate e volta. Beleza? Ó, aqui é o céu, galera. Beleza? Pode descer, vambora. Ah, mas gente, não, vamos pra terra. Ah, caramba. Aí aqui então, tem um arrebatamento. E aqui tem a segunda vinda. Certo? Aí Jesus desce com a igreja. Aí Jesus desce com a igreja que subiu aqui, ó. E aí a igreja, aí é o mesmo processo. Aí a igreja reina junto com aqueles que se arrependeram, tá? Com esses daqui. Vive 1000 anos, o diabo preso, beleza? Os seus anjos presos. Reino de paz, sem esses problemas estruturais do pecado. Aí no final, juízo final, YouTube, pá, beleza, acabou. Tá bom? Tudo bem? Esse é o que? É o pré-milenismo mid ou meso tribulacionista. Então a gente vai passar por metade da tribulação, por isso que é meso, tá bom? Beleza. E tem o pré-pré, que é o pré-milenismo pré-tribulacionista, que é o que não vai passar por nada. Ele vai chegar aqui, eu nem vou fazer, eu vou fazer assim rapidinho, tá? É isso aí. Aí vai ser o quê? Aqui é o milênio, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai chegar aqui, ó, a gente vai viver, vai passar aqui, o período da tribulação vai passar aqui, só que Cristo ele volta antes da tribulação. Então a gente vai viver os 7 anos que ia haver aqui de milênio, a igreja fica reinando lá em cima. A igreja não sofre. Sacou? A igreja não passa por essas dificuldades. Então, aí 7 anos de tribulação que o mundo vai viver, vai acontecer o arrebatamento, só que não vai ser no meio, né? Vai ser no começo. As pessoas vão viver esses 7 anos sem ninguém, sem nenhum cristão praticamente, tá? E depois volta aqui, mesmo esquema. Aí vive os 1000 anos, pá, diabo preso. Aí depois, juízo final, YouTube, eternidade, lago de fogo. Tudo bem? Tá? Existem outras teorias. Essas daqui são as teorias pré-milenistas, tá? Existe uma teoria chamada amilenismo, que é um termo um pouco incorreto, porque na verdade eles creem em milênio. Não é porque eles não creem em milênio, eles creem no milênio. Mas eles enxergam o milênio de uma maneira diferente do que as outras teorias elas são. Aí funciona como? Assim, ó. Depois que Cristo ele morreu, o diabo já está preso. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, o diabo já está aprisionado. Na verdade, o que eu entendo, né, do amilenismo é que
O diabo não tem poder sobre os cristãos. Exatamente, exatamente. Ele está preso, porque antes as investidas de Satanás no Antigo Testamento não permitiam que a igreja crescesse, não permitiam que o povo de Deus crescesse, se manifestasse. Então somente depois que Cristo ele morre, fala-se que o valente está preso, é a passagem de base do milenismo que eles têm naquela parábola. O valente está amarrado. Então o valente é quem? O diabo. Aí a partir disso, a igreja começa a triunfar, a igreja cresce. Perceba que depois que Cristo ele ressurge, o que aconteceu em Atos? A igreja primitiva, o Pentecoste. Então a igreja começou a crescer. Então o diabo não tem mais força nisso. Sacou? Então é a tese que eles defendem. O amilenismo é isso. Então o milênio, esse período aqui ó, de 1000 anos, eles falam que é simbólico. Eles afirmam o quê? O milênio que Cristo vai vir e reinar, ele já começou com a igreja simbolicamente. Então a igreja já está aqui, ó, reinando nesse período todo. Esse é o milenismo, tá? Nossa, que letra horrível. E aqui então ele está vindo até chegar um período que ele volta. Ele volta e ele não volta para fazer um período de paz, um período de milênio, porque a igreja já estava aqui. Ele volta só para fazer o YouTube. Então, ó, vamos rebobinar aqui, ó, no lago de fogo, comigo com o céu para reinar na terra. Tudo bem? E por último, a última tese, e eu encerro a minha aula, sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo, como é que funciona? Vai haver, então, mesmo esquema, só que a tese é o seguinte, qual que é a tese? O pós-milenismo, eles se baseiam muito sobre aquele versículo em Atos que iremos pregar em todas as nações, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essa pregação, esse anúncio do evangelho vai causar uma comoção mundial, onde todos mudarão a sua postura e todo mundo vai trazer a vinda de Cristo. Com o anúncio do evangelho, com a pregação do evangelho, com todo mundo, sabe, vivendo de fato a fé viva de Cristo, as pessoas elas vão começar a se arrepender e aí o mal vai cessar. Porque afinal a igreja vai crescer, Cristo vai reinar, então o mal vai diminuir e a partir desse ponto nós constituiremos o reino na terra. O problema é que essa tese ela caiu, essa teoria do pós-milenismo, ela caiu no século XX, quando teve a Segunda Guerra Mundial. Eles perderam fé no mundo por causa disso, porque eles estavam começando a crescer, o evangelicalismo estava crescendo, e aí teve a Segunda Guerra Mundial. Como assim? Uma nação cristã faz guerra? Como assim? Uma nação cristã mata? E aí a tese perdeu um pouco a sua base. Na verdade, já tiveram outras, né, guerras. Né? Eu não sei por que se teve isso, mas antes tiveram. Mas a Segunda Guerra foi Uma guerra civil, guerras civis assim, né, regionais, né? Não, você pega o próprio começo do século XI, XII, você tiveram a guerra entre os muçulmanos e os cristãos. Cruzados, né? Isso é um monte de coisa. É que agora é que cresceu um movimento, né, no século XX. É por isso, né? Pessoal, eu sei que eu acabei em cima da hora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma consideração? Uma boa aula. Coloca lá no comentário lá, né? Uma boa aula. Obrigado. Uma consideração. Curte no canal. Se inscreve aqui. E ativa o sininho. Pô, mas tem um canal do Douto, não tem? Tem o canal do Alonso. Não tem essas aulas. Falta isso, né? Vamos revisar então para todo mundo sair bem? Pré-milenismo pós-tribulacionista. É a tese que a igreja vai viver os 7 anos de tribulação. A gente vai estar vivendo com o anticristo. O anticristo vai estar na terra e a gente vai estar lá. Sabe, sobrevivendo nesse dilema. Depois dos 7 anos de tribulação, Cristo ele volta. Sobe e desce. Beleza? Ele volta e aí ele vive o milênio. Pré-milenismo mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. Você vai ver então que as pessoas vão viver
não 7 anos de tribulação, mas 3 anos e meio. Vai viver a metade desse período. E aí, nesse período que a igreja é arrebatada, o anticristo também surge, emerge, para dominar o mundo, fazer uma nova ordem mundial. E aí, a partir disso, volta a Cristo com a igreja, e aí existe o milênio, também da mesma forma, o juízo final. Pré-milenismo, pré-tribulacionista, pré-pré, que a igreja ela não passa pela tribulação. Quando vai iniciar a tribulação, a igreja toda sobe. O mundo vive a tribulação e depois a igreja desce com Cristo e vive o milênio. Certo? Amilenismo. Amilenismo é a teologia ou a defesa teológica sobre a vinda do milênio. Já está agora. Já vivemos isso. É o já e agora. Já vivemos já isso. Então passamos por esses momentos porque o valente está aprisionado, o valente está amarrado. O diabo não tem força sobre nós, não tem poder sobre a igreja. E por isso pregamos, por isso crescemos, por isso que a Vila Diva cresce, por isso que o evangelicalismo cresce. Ok? E o pós-tribulacionismo, né, a última que falamos, pós-milenismo, pós-milenismo, defende o quê? Com o anúncio e o avanço das missões do Evangelho, a igreja vai crescer até o ponto que o mundo vai se converter. O mundo vai se tornar melhor. O mundo vai se transformar. E a partir desse ponto, quando o mundo estiver preparado, Cristo volta. Tudo bem? Alguma dúvida? No caso, todos têm milenismo como base. Sim. Todos têm milênio acontecendo, menos esses dois. Esses daqui, os dois, eles são um pouco diferenciados. Mas os três ali tem milenismo acontecendo e a tribulação acontecendo. Sim, esses daqui são os da mais, ordem, né? são os mais assim, em voga, tal, que são mais defendidos. Esses daqui são mais históricos, tal, né? Como é que eu posso falar? Igrejas pentecostais defendem o quê? Pré-pré. 7 anos já sobe, não passa por tribulação. Tá? Igrejas reformadas, igrejas talvez alguns calvinistas, igrejas protestantes, presbiterianas, passam por qual reação? Eles vivem, então, às vezes o amilenismo, são amilenistas, ou são talvez pré-pós. Bom? Tá bom. E a Igreja Batista ela é um pouco dividida assim, nesse fundamento. A Igreja Batista ela é muito democrática nesse ponto. Então existe uma liberdade dentro da Igreja Batista que ela permite que você tenha as suas defesas sem confrontar com a essência. Por isso que eu sou batista. Então aí tem a Batista, tem pré-pós, tem pré-pré, tem pré-mid, tá? Tem a milenistas na Igreja Batista também. Então é uma coisa um pouco muito mais aberta. Tá bom? No que eu creio, agora eu vou falar o que eu creio. Eu sou pré-pós, tá? Eu enxergo na igreja que o milênio vai acontecer, mas a igreja não vai fugir da tribulação, porque nenhum apóstolo, eu vou defender a minha tese, tá? Porque nenhum apóstolo, ele não fugiu do sofrimento. Cristo não fugiu do sofrimento. Os cristãos na história não fugiram do sofrimento. Por que eu sou tão digno de não viver esse sofrimento? É muito fácil, né? Por que eu não posso viver, talvez, esse dilema de encontrar esse com o anticristo? Então eu sou pré-pós, tá? E a partir desse ponto aqui eu encerro minha aula. Show. Beleza? Qualquer dúvida, gente, essa semana eu posso mandar materiais para vocês lerem mais a respeito, tá bom? O que é certo? Cristo volta. Cristo volta. Independente dessas teses, teorias, isso aqui são formulações e confabulações humanas, tá, gente? Isso aqui são teologias humanas que as pessoas especulam sobre. Mas isso não significa que seja dessa maneira. Posso estar errado. Pode estar todo mundo errado. Alguém pode ir? Já era. Não vai dar. Chamada não. Vamos encerrar? Vamos encerrar então? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não?
A gente continua no próximo domingo, tá bom? Aula 2 de Apocalipse. Não perca. Se você não assistiu esse panorama geralzão já, aí nos próximos a gente vai melhorar um pouco. A gente vai falar sobre as trombetas, as tribulações, sobre os cavaleiros. Vai ser bem legal. A gente vai conversar um pouco sobre o mais da base. Amém, gente? Vamos ficar de pé para orar?